Este papel, que vai ser o nosso fundo do segundo layout, nós vamos tirar essa barrinha, porque nos papéis da M Tangerine, aqui tem a barrinha com as informações e do outro lado tem sempre algum detalhezinho que vocês podem utilizar. Então essa faixinha nós vamos tirar ela inteirinha e nós vamos usar aqui. E a gente já vai cortar ela com 15,5, que é a nossa medida do nosso retângulo. Aqui está. E do papel, desse daqui nós também vamos tirar uma barrinha para fazer o detalhezinho de coração sobreposto, as barrinhas sobrepostas. Quem tá em casa, que tá sem o box, pode pegar aqueles papéis de coleção, por exemplo, a Ecopar, que tem várias barrinhas. Então pode tirar barrinhas de padronagens diferentes e acrescentar. Claro que desde que as cores se combinem com a coleção que vocês estão utilizando. Porque nem todo papel tem essas barrinhas que dá para usar o verso. Então aqui a gente vai colocar uma sequência mais ou menos de 7 corações, como vocês quiserem, tá? Então aqui tem 2, 4, 6, 7, bem livre. Eu vou só cortar mais próximo aqui aos corações. Aqui também, para não ficar tanto espaço em branco. A gente já pode posicionar aqui. Agora, vou escolher uma câmera. Eu vou escolher essa daqui, tá? Que ela sobrou naquele quadradinho que a gente cortou essa faixa. Então eu já vou aproveitar essa daqui. Pegar minha tesoura de scrap. E o que eu gosto de fazer é justamente isso: entrar no papel e recortar de uma maneira grosseira, para depois fazer o recorte bem certinho. Lembrando, aqui vai a nossa câmerazinha. Lembrando que todo recorte é com bordinha. Então vamos recortar. Vamos para a parte mais gostosa do nosso projeto. Agora a gente já acrescenta aqui, não precisam colar nada ainda, mas a gente já acrescenta as nossas estrelinhas, que depois vão ficar ali. E aí a gente pegou esse fio, a gente chama que ele é um fio de... A gente fala fio de algodão, mas na verdade ele é um fio um pouquinho mais rústico, ele é um fio de cânhamo. Então a gente tem aqui no Lib, que ele tem várias cores, né? E a gente vai usar ele para fazer esse efeitinho aqui. Então eu vou ensinar para vocês e depois a gente já pode colar todos os detalhezinhos ali. Vamos lá. Eu uso os dedos para fazer então essas voltinhas. Eu vou deixar aqui ó para vocês só observarem como é esse detalhezinho. Então, eu dou 2 voltas, foi uma volta, 2 voltas ao redor de 2 dedos. E aí eu acrescento o terceiro dedo e dou 2 voltas ao redor do terceiro dedo. Aí eu solto os meus dedos assim. E aí eu corto o excesso. E eu uso para dar um nozinho aqui embaixo. Em outros fios, eles, digamos, são um pouquinho mais obedientes e não precisa fazer esse nozinho embaixo. Mas esse aqui, como ele não é muito maleável, ele tem a tendência sempre de ficar retinho.
capaz de ele desmanchar no meio do nosso layout. Então a gente faz esse nozinho para não ter nenhum problema. Faz um nó mesmo, deixa eu fazer um nó aqui. Prontinho. E agora a gente corta o excesso. Tô cortando com a tesoura escolar, para não utilizar, gente, a tesoura de scrap a gente utiliza só para papel. Então, o nosso detalhezinho tá pronto e ele vai ficar aqui, ó, embaixo da nossa cama, tá? Então a gente pode começar a colar. Primeiro a faixinha. Ela fica uma parte aparecendo aqui no amadeirado, embaixo. Passa bem de leve, senão vocês vão tirar fora do lugar, que a cola tá bem fresquinha. Podem colar já os nossos corações dessa forma. Deixar um pouquinho pressionado até a cola pegar. E aqui eu costumo colocar um pouquinho de cola aqui. A gente coloca aqui. Ela não é uma cola instantânea, mas vocês vão ver que daqui a pouco ela já vai estar grudadinha. E a câmera, nossa câmera retrô, vai ficar em alto relevo, tá? A gente vai usar aquela fitinha de foam. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Essa daqui, que a gente substituiu a fita banana por essa fita aqui, tá? Então ela já vem pré-cortadinha. O material dela é de foam mesmo e ela é livre de ácido, tá? Ela é uma etiqueta espumada dupla face, né? Então ela tem uma espuma e uma só é necessária pra gente colar aqui. Tira a parte branquinha e cola aqui. Já posso colar as câmeras. Tanto faz se eu passo cola na estrelinha ou no papel. Se colocar no papel, cuidado. Então pode botar, eu coloquei até um pouco mais de cola, aqui pode ser menos, porque elas aderem bem ao papel. Foi demais de novo, eu vou usar aqui minha mão para bater um pouquinho. E aí nós vamos vir com os adesivos clears, que é dessa nossa cartelinha aqui. Olha quanta opção. Eu gosto muito de adesivo clear, porque ele fica o fundo do papel, como vocês vão ver em seguida. Então eu escolhi esse daqui, See the Good. Então a gente tira da nossa cartelinha e a gente vai colar aqui. Olha só que legal, ele é todo transparente e ele fica da cor do fundo do nosso papel. Então a gente posiciona aqui dessa forma e eu gosto de apertar, se quiserem até usar a dobradeira, para ele não ficar com nenhuma marquinha, para ele aderir bem ao papel. Então prontinho, essa primeira parte agora já está pronta. Vamos então colocar o nosso papel quadriculado para o nosso journaling aqui. Ele não está escrito ainda, mas a gente vai procurar, as palavras certas para poder acrescentar aqui no nosso journaling e a gente volta com mais clear, né, os adesivos clear e aqui uma bailarina ou brad, que a gente chama, que vai atravessar o nosso layout para prender o pedaço de papel. Este daqui, essa folha, ela faz parte do nosso miolo quadriculado. A gente tem tanto miolo quadriculado quanto pontado. E esse daqui, os tracinhos, eles são no tom rosinha.
Então ele combina bem certinho com essa coleção que tem bastante branco, que tem um detalhe rosa, então a gente vai usar aqui, tá? E aí, como esse pedaço tem 7x7, a gente corta 6x6 para aparecer um pouquinho mais do fundo do papel. E é super legal, a gente usa esses papéis quadriculados e pontados, tanto para fazer os Traveler's Notebooks, quanto para utilizar em páginas, em detalhes, aqui precisa alinhar melhor, em páginas, em detalhes, e fica muito legal. Aqui está o nosso papel quadriculado, eu vou usar ele desse ladinho aqui, que ele já tá arqueadinho dessa forma. Então, a gente vai pegar a bailarina, Brads, e vai aplicar na nossa página, tá? Então, com a base de EVA e o agulhão, eu vou fazer um furo aqui. Muitas pessoas perguntam se faz mal atravessar o layout. Gente, não faz mal, tá? Eu poderia ter aplicado antes, mas porém o papel ia ficar com uma elevação. Então eu prefiro aplicar com tudo já colado no layout. E como a gente não usa o fundo para fazer outro layout, é sempre outro papel que vem encaixado aqui atrás, não tem problema algum. Então vamos... Então aqui está a base de EVA e o agulhão. Eu vou posicionar ele aqui embaixo, a minha base aqui embaixo. E o agulhão, então, eu vou fazer um furo. Esse agulhão, ele é legal para aplicar bailarina, porque ele começa fino e depois ele já fica bem grossinho. Então ele é legal para fazer esse furinho, para acostumar mais o papel, para minha bailarina poder passar no furo. Bailarina, o nome original é Brads, mas a gente também tem um nome aqui que a gente chama de bailarina, que é porque ela vira as perninhas do outro lado, um para cada lado. Então a gente uma perninha para cada lado. Então a gente tem esse apelido carinhoso para ela. Então já usei minha base de EVA e o agulhão, e agora eu vou acrescentar então os meus clears, os meus adesivos nessa parte do journal. Eu escolhi essa frase, This made my day. Aqui eu posso colocar mais inclinadinho, papel quadriculado, não tem problema. E aí ele até já fixa. Aqui o exílio já fixa ele. Aí eu vou escolher um coração, esse pretinho aqui, ó, que já tá na primeira página. Essa cartela de adesivos é muito legal, porque ela rende bastante. Eu vou colocar ela aqui em cima da frase. E eu vou colocar um raminho também. Vou colocar esse raminho aqui. Dessa forma. E aí depois eu tenho um espacinho para escrever algo no meu layout. Agora nós vamos falar sobre as fotos, tanto o tamanho das fotos, quanto a gente vai falar um pouquinho sobre registrar o dia a dia, a rotina. A gente vai falar um pouquinho para vocês. Aqui eu escolhi 3 fotos no tamanho 6x9, que a gente já veio numa proporção de 7,5 por 7,5, 7 por 7, e aqui depois no final ela vai estar no tamanho 6 por 6, que é para aparecer um pouquinho mais do fundo do papel. Aqui eu tenho 2 fotos e elas estão numa sequência, assim, tá numa sequência de poses, digamos assim, e aqui em cima sobre um detalhezinho que a gente gostou bastante. E no centro vai uma foto no tamanho 15 por 21.
tá? Que ela vai ficar depois dessa forma. Então aqui estão as fotos 6x6 e aqui a foto 15x21, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essas medidas e como cortar. Quando a gente vai imprimir as fotos, a gente tem tamanhos padrões, tamanhos específicos, que a gente vai acrescentar aqui para mostrar para vocês os tamanhos que a gente manda imprimir. Mas às vezes eu quero num tamanho específico, como por exemplo quadrado. Claro que eu posso mexer em algum programa e mandar a foto pronta no tamanho que eu quero para essa impressão. Mas se às vezes eu não tenho essa possibilidade, ou eu não mexo no Photoshop, ou para mim eu acabo não tendo muito tempo para me dedicar para a impressão das fotos, eu escolho e mando no tamanho e depois eu acabo cortando no tamanho que eu quero. Então aqui, como vocês podem ver, a gente chegou bem próximo do pé e depois a gente vai cortar aqui na altura, vai tirar essa parte da foto, tá? E na base a gente consegue já ver na base de corte aonde que eu vou cortar e o que vai ficar da foto. Então o importante para essas 3 fotos aqui é não ser uma foto muito próxima, não ser selfie, não ser foto de rosto, não ter pessoas preenchendo muito a foto. Ela tem que estar um pouquinho mais distante para eu conseguir cortar. Então vamos mostrar para vocês primeiro as fotos no tamanho 6x6. Então aqui, como eu falei, eu já vou aproximar, já vou cortar um pouquinho mais próximo do meu pé. Vou tirar só um filetezinho aqui. E agora eu posiciono dessa forma. Eu coloco aqui. E se eu colocar minha régua aqui, essa aqui é a área que eu vou ter da minha foto. Então, só para cortar, como eu uso o lado de cá, eu posiciono dessa forma para cortar. E essa parte, então, vai cair fora. E nós já temos o nosso tamanho 6x6. Agora, essa foto aqui. Então, essa foto aqui, ela é mais de paisagem, né? Então, ela tem, por exemplo, aqui ela tem muita área de chão. Eu vou cortar um pouquinho aqui e vou cortar aqui para ela ficar um pouquinho mais aproximada dos elementos da parte mais bonita da foto. Então eu vou tirar um pouquinho aqui, como eu fiz na outra. Refilei um pedacinho. E aí eu viro ela ao contrário. Deixo ela com 6 centímetros. Prontinho, agora eu já tenho as minhas fotos aqui. Agora a gente vai cortar a nossa foto, que é o tamanho 15x21, que vai ocupar essa faixa aqui. Lembrem-se de escolher uma foto que seja só paisagem, ou se tiver pessoas, tem que ser muito distante. Por exemplo, fotos de algum morro, alguma coisa assim, onde pega as pessoas mais distante. Ou de um jardinzinho, de alguma coisa nesse sentido, mas ela não pode ser cortada, porque se for, imagina, se tiver aqui rosto ou as pessoas estiverem muito próximas, a gente vai ter que cortar muito. Então aqui a gente vai cortar, como eu tenho 7 centímetros, eu vou cortar com 6 centímetros de altura a minha foto também, para ela ficar proporcional às medidas das outras, já que é um estilo graphic, que ele é muito gráfico, ele é muito certinho. Então, vamos lá. Eu gosto de imaginar, aqui eu tenho a minha linha até os 6 centímetros. Então, eu vou posicionando para tentar imaginar só a área que vai pegar. Então, eu quero que pegue um pouco do meu guarda-sol aqui. E eu também quero esconder, eu não quero que apareça esse latão azul aqui e que também apareça um pouquinho da luminária, tá? Então eu venho aqui dessa forma, posiciono e imagino já, por exemplo, sem essa parte, como vai ficar. Então eu já corto aqui. Da mesma forma, o que tá daqui pra cá,
vai cair fora. Então, prontinho. Eu tenho essa minha faixa de foto e agora eu vou colar as minhas fotos, tá? Antes de colar, eu vou mostrar para vocês um efeito que eu gosto bastante de fazer com as fotos, que é o efeito lixada. É como se ela tivesse uma bordinha branca, mas ela fica uma bordinha irregular. O ideal é vocês colocarem a foto sempre na ponta da base e puxar a base para a ponta da mesa. Mas aqui eu vou pegar esse bloquinho aqui para me ajudar, para vocês conseguirem visualizar melhor. Essa daqui é a lixa que eu uso, é uma lixa de parede, uma lixa mais fina de parede. Vem numa folha maior, mas a gente corta nesse tamanho para ela ficar mais ajustada aos dedos. Então eu posiciono aqui e vou lixando as pontas. Aqui já dá para ver a diferença. E aí vocês vão me perguntar: mas eu faço mais fina ou mais grossa essa bordinha? Como eu faço? É conforme o gosto de vocês, tá? Eu gosto só de deixar um toquezinho assim esbranquiçado. E lembrando, cuidado para não usar ela muito na horizontal. A lixa ela precisa estar na vertical não, na diagonal, dessa forma assim, para que ela não arranhe a superfície da foto, tá? Então já lixamos essa daqui e vamos lixar agora todas as outras. Com a dupla face, vamos colar as nossas fotos no layout. Eu sempre uso dessa forma, rasgando a dupla face, para não usar com nenhuma tesoura, para não perder o corte. As únicas duas opções para a gente colar as fotos é dupla face e fita foam ou fita banana, tá? Nós não utilizamos a cola, pela cola ser um material líquido e a nossa foto ter alguns componentes que com o passar do tempo podem ficar manchadas. Então a gente só usa dupla face ou fita foam, tá? Uma das duas fitas. E eu uso normalmente dessa forma, estico, rasgo, ponho uma aqui e a outra mais embaixo. Lembrando pra gente colar bem centralizado. Depois de colar as nossas fotos, a gente vai pegar a nossa cartela de adesivos clears para acrescentar mais alguns detalhezinhos. Aqui eu vou colar uma florzinha. E agora a gente vai acrescentar alguns puff stickers de coração. Esse aqui é da mesma coleção. E a gente vai acrescentar então alguns coraçõezinhos. Vou colocar um coração maior aqui. E depois eu vou colocar um na câmera, tá? Mas a gente ainda não recortou a câmera. Essa faixinha a gente vai colar aqui um pouquinho mais deslocada do início da nossa faixa, do nosso quadradinho, né? Das nossas linhas, então. Aqui.
E agora eu posso pegar o papel de câmeras e eu vou escolher 4 câmeras para colocar os recortezinhos aqui. Então vamos lá. É importante escolher câmeras inteiras, porque a gente vai dividir, vai ficar uma parte dela para o outro papel, mas ela precisa ter a continuação perfeita. Então não peguem os recortezinhos pela metade, sim as câmeras inteirinhas. Então agora vamos para os recortes. Prontinho, todas as 4 câmeras já estão recortadas e a gente vai agora posicionar e colar elas na nossa lateralzinha aqui inferior do nosso layout. Lembrando que a gente vai colar, pode deixar essa parte aqui para fora, porque depois a gente vai passar o estilete e vai colar exatamente nesse mesmo lugar na outra página. Então não tem problema deixar ela assim pela metade. Uma delas a gente vai colar em alto relevo, um pouquinho sobre a foto, e a outra a gente vai colar embaixo, aqui um pouquinho encaixada dessa forma. Podemos pegar a nossa cartela de puff stickers e vamos colar um coração na lente da câmera, de uma das câmeras. Agora, eu prefiro virar o meu layout ao contrário, dessa forma, e passar o estilete para tirar exatamente onde termina o meu papel. Guardem essa parte para colar no outro layout. E aí prontinho, o nosso primeiro layout, a nossa primeira página da aula está pronta.